A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer aqui para vocês. Hoje eu vou entregar uma chave. Que é isso, Wesley? Tu vai entregar uma chave? Vai entregar uma chave de carro? Vai entregar uma chave de... Não. Hoje eu quero trazer para vocês uma chave fundamental que muitos estão deixando passar e não estão conseguindo as suas petições perante a Deus. Quero trazer para vocês algo aqui que vai edificar e vai fazer você entender como você pedir de Deus e conseguir. Primeiro eu quero trazer para vocês a leitura que eu vou estar me baseando na questão aqui, que apresenta que Deus nos possibilita quando pedimos. Deus é misericordioso, se pedimos Ele vai fazer, mas tem uns poréns. Tem uma chave que você tem que entender, tem alguns pontos que você tem que entender para destravar aí o seu pedido perante a Deus. De antemão, eu peço desculpa pelos cortes brutos que vão ter, porque eu já expliquei, a gente faz de uma forma simples, sem microfone, sem isolamento acústico. A minha casa fica numa avenida, vai estar passando carro, vai estar passando pessoas, vai estar passando moto, e tudo bem. Mesmo na nossa simplicidade, no que Deus permite, a gente vai exercer o nosso ID aqui. Então, eu quero trazer para vocês, e eu quero que vocês se atentem na leitura, que está lá em Lucas 11, a partir do versículo 11. Lucas 11, a partir do versículo 5, tá bom? Desculpa. A parábola do amigo importuno. A palavra vai dizer o seguinte: E disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante e dar-lhes por causa de ser seu amigo, levanta-se, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus está falando o seguinte, ele dá a parábola do amigo importuno, e você tem que prestar atenção em 2 pontos nessa parábola. Primeiro, o amigo vai à meia-noite, e se levarmos o contexto histórico ali, do pessoal da Galileia, do povo que viveu no tempo de Jesus naquela região, eles dormiam muito cedo. Então por volta da meia-noite aí, é tarde da noite, é muito tarde, as pessoas já estão lá nas suas camas, já estão no terceiro sono, já estão dormindo, aí vai chegar um amigo batendo a porta lá, entendeu? Vai chegar importunando, vai chegar incomodando, porque ele já estava a descansar lá, já estava muito bem deitado, na sua cobertazinha. O irmão vai chegar lá importunando, aí é de chatear. Irmãos, eu me lembro o seguinte, dos meus tios e meu avô, meus tios-avô, né? Eu fui criado pela minha bisavó. Eles ficavam pé da vida, para não dizer outra coisa, assim, eles ficavam muito enfurecidos quando eles eram incomodados fazendo suas refeições. Imagina serem acordados. Então daí você tira, como é que o irmão vai chegar lá meia-noite lá em casa, eu já estou dormindo, já estou muito bem tranquilo, e o irmão vai chegar incomodando? E é o primeiro ponto que Jesus apresenta aí, a importunação, ou seja,
encher o saco ali, entendeu? É chatear mesmo. E prestem bem atenção nisso. E depois Jesus vem e diz que ele pede, né? Ele fala o que ele estava querendo. E que o amigo diz lá, já estou deitado com os meus filhos e tudo mais. Mas aí Jesus fala o seguinte, que vós vos atendereis, talvez não pelo fato de ele ser seu amigo, mas pela importunação. Aí eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam e abram a mente para isso. Jesus fala da questão da importunação e da ênfase. Primeiro, todo o cenário que foi falado por Jesus, a importunação causada. E o motivo de ele ajudar o amigo seria por conta da importunação, não só pelo fato de ele ser amigo. Entendeu? E aqui depois Jesus vem e fala que nós, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine nosso Pai Celestial, se Ele não vai nos dar o Espírito Santo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, Jesus está falando aqui que Deus vai sim dar coisas boas pra gente. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu vou começar a destravar a mente de vocês e começar a passar uma mensagem para vocês, uma luz, segundo a palavra, o porquê os teus pedidos perante a Deus não são atendidos. Logo eu quero dizer o seguinte, Deus não é um gênio da lâmpada, e Deus não é o Papai Noel, que você escreve uma cartinha lá e fica esperando chegar lá 25 de dezembro para ganhar o presente debaixo da árvore. E nem um gênio da lâmpada, em que você vai e esfrega a lâmpada ali e ao seu bel prazer você pede e vai ser atendido porque você simplesmente fez aquilo. Então tirem isso da cabeça de vocês. Deus é o Criador do universo, é o Rei dos Reis, é o glorioso. Deus é majestoso, Ele era, é e continuará sendo. Ele vem antes do começo de tudo, pois tudo começou nele. Então, te atenta para isso com quem tu tá falando quando tu pede. Ele não é seu coleguinha, Ele é Deus Pai. Deus Pai. E pelo fato de Ele ser Deus Pai, Ele vai nos atender. Mas eu quero que vocês atentem para algo aqui que vai te dar uma luz, segundo a palavra do Senhor, e você vai entender como pedir a Deus. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e eu vou me basear lá em Mateus 21, 22. Jesus fala o seguinte, isso aqui é na conclusão da figueira seca, quando ele seca a figueira. Ele vai dizer o seguinte, e tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Primeira coisa, tem que orar, irmão. Tem que pedir em oração. Mas eu quero que tu entenda o seguinte. A questão da importunação que Jesus apresentou na parábola do amigo importuno. Tu vai ter que pedir em oração. Pede em oração. Mas importuna mesmo. Ou seja, a questão da oração já é apresentada pra gente na Bíblia. Orai sem cessar. E os pedidos também têm que ser da mesma forma. Pedis até Deus te possibilitar, até Deus te der uma resposta, ou que sim, ou que não, mas até Ele te dá uma resposta. Então, a importunação entra justamente aí, no orar sem cessar, então é pedir sem cessar também. Jesus está falando, em tudo que pedis na oração, crendo o recebereis, então pede sem cessar. Ajoelha, é joelhinho no chão, é pedir, é clamar, é implorar, é se humilhar e pedir ao Senhor que aquilo seja alcançado, que Ele te possibilite aquilo, que a mão poderosa dEle venha com a resposta, ou que sim, ou que não, mas crendo que vai ser feito. Aqui mesmo, Jesus fala que temos que crer. E aqui mesmo, Jesus já dá outra base. Quando ele fala, e tudo que pedis em oração, tem que ser na oração, crendo o recebereis. Quando ele fala crendo, ele está dizendo, olha, tu tem que pedir, pede ao Pai, mas com fé, já acreditando que vai
ser feito, já acreditando que o Pai vai te responder. Lembre que a palavra fala o seguinte: sem fé a gente não pode se aproximar de Deus, não tem como se aproximar de Deus sem fé, não tem como. Então, acredita, já chega pedindo, acreditando que Deus vai te dar a resposta. Então, esses 2 passozinhos aí, já começa a anotar e começa a destravar na tua mente e entender, porque muita coisa que tu já pediu não aconteceu. Será que tu fez dessa forma? Será que foi em oração ou tu ficou só esperando Deus mandar, porque Ele é onisciente? Não, tem que pedir, mas tem que pedir com fé, crendo que vai acontecer. E agora vem outra base que o próprio Jesus dá, que para mim isso aqui é indispensável, é fundamental. Se os 2 primeiros passos já são fundamentais, esse aqui é indispensável para que aconteça. Lá em João 14, 13 ao 14, capítulo 14, 13 ao 14, Jesus vai dizer o seguinte: e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí não tem para onde fugir, alecrim dourado, não tem para onde fugir. Jesus já está falando aqui. Primeiro, pede em oração, acredita que vai ser feito. Terceiro, pede em nome de Jesus. Pede em nome dele. Lembra que tudo foi posto sobre os ombros dele. Tudo. Ele é o Cordeiro de Deus. Tudo foi entregue a ele pelo Pai Celestial. Então tem que pedir em nome dele. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui já está dizendo. E ele fala, ele confirma: se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Está lá em João 14, 14. Então, pede em oração. Mas quando pede em oração, tem que ter a importunação. Lembra lá da parábola do amigo importuno. É importunar. Pede. Oração sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ah, eu vou ficar orando aí feito doido pedindo? Não. Oração em espírito, mas isso aí é algo para outro vídeo. Só quero que tu entenda que tu tem que pedir sem cessar até aquilo ser alcançado. Posso trazer aqui outra coisa. Daniel. Todo mundo conhece lá os 21 dias de Daniel, não é? Pois é. Ele começou a orar, jejuar, pedir. Depois de 21 dias o anjo apareceu. Ou seja, ele foi ouvido. Mas ele foi ouvido a partir do primeiro momento e o anjo vai explicar isso. Ou seja, pede. Pede, acreditando, tendo fé e em nome de Jesus. Mas agora eu quero te mostrar porque muitos dos teus pedidos não foram ouvidos. Ah, eu estou pedindo sem cessar, estou crendo que vai ser feito, e estou pedindo em nome de Jesus, mas não aconteceu. Olha, vou te dizer o seguinte: qual o motivo de tu estar pedindo isso? Qual o verdadeiro motivo? Porque olha lá o que Tiago em 4,3 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleites. Tiago está dando uma lapada aqui na cara dos crentes que estão lá pedindo coisa a Deus, que não é para pedir daquele jeito. É só para satisfazer teu ego? É só por conta disso que tu está pedindo isso para Deus? Tu tem que fazer... Tu tem que pensar nisso aí. Ele está falando aqui: pedis e não recebeis. Ou seja, tu pediu, mas não recebeu. Por quê? Porque pediu mal. Como assim eu pedi mais? Para gastar em vossos deleites. Só para satisfazer o ego. Só para satisfazer o ego. Tu tá entendendo? Talvez não era nenhuma necessidade ali. Talvez não era nem alguma coisa que fosse realmente incomodar se você não tivesse. Foi só questão de ego. Entendeu? Então assim, Deus não vai te ouvir. Deus não vai... Aliás, Ele vai te ouvir, mas Ele não vai atender o teu pedido. Por quê? Porque foi só para satisfazer o teu ego. Não foi uma necessidade, não foi algo que realmente você precisava. Então...
Tome cuidado. Não peça coisas só para satisfazer teu ego. Não peça essas coisas. Tá precisando? Pede. Porque Ele é Pai. Agora, eu quero que vocês entendam outra coisa. E isso aqui vai acabar de dar o destrave na cabeça de vocês. E vocês vão entender a chave para os seus pedidos a Deus serem atendidos conforme a vontade dEle. E eu já acabei de falar, conforme a vontade dEle. Porque lá em João, deixa eu ver aqui, 2 João? Não, 1 João 5,14. Ele vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aí tu começou a entender a coisa. Então, tem que ser pedido algo conforme a vontade dele. Oxe, mas como é que eu vou pedir? Algo conforme a vontade de Deus, algo que eu estou precisando. Gente, você tem que entender se aquilo que você está querendo está dentro da vontade de Deus. Como é que eu vou descobrir isso? Bíblia. A Bíblia apresenta toda a vontade do Senhor, está aqui. Ah, mas eu ainda não consegui entender pela Bíblia. Ora, que Deus vai apresentar. Lembra que Jesus falou o seguinte lá no Getsemane? Ele estava sofrendo, porque ele sabia aí o que ele esperava. E ele fala: Pai, afasta-te de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava falando o seguinte: ó Pai, eu não estou querendo, não estou muito afim de fazer isso aí não. Mas se a tua vontade é essa, então que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente tem que se submeter à vontade de Deus, até mesmo naquilo que pedimos. Temos que entender se aquilo está conforme às leis, aos mandamentos, aos princípios bíblicos, que é a vontade de Deus. Se está dentro daquilo, belezinha, pode pedir, tendo todo aquele caminho lá. Pedir em oração, pede, que é importunação, pede em nome de Jesus e pede com fé, crendo que vai ser feito dentro da vontade de Deus. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Essa é a chave para você alcançar os teus pedidos perante a Deus. Então, pede sem cessar, importuna mesmo: Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso por mim. Continua pedindo, pede em nome de Jesus: Senhor, em nome de Jesus eu te peço, faz isso por mim. E já acredita, já crê que vai ser feito. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que você faça isso por mim, Pai, porque eu sei que tu é poderoso para fazer. E já agradeço, Pai, pois eu sei que tu farás, pois tu é um Deus bendito. Pede assim, e já sabendo se aquilo está conforme a vontade de Deus. Tu tem que saber, tem que ter a certeza se aquilo está conforme a vontade de Deus. Se tu passou a limpo e isso aqui está conforme a vontade de Deus, não fere nenhum princípio bíblico, não fere nenhum mandamento dele, não fere a santa doutrina, então cai para dentro pedindo, pede em nome de Jesus e acredita que será feito, porque Deus é Deus e continuará sendo Deus, e em nome do Senhor Jesus Ele nos possibilita tudo, pelo Filho dele amado Ele nos possibilita tudo. Acredita e pede ao Senhor.